Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta com a disciplina de manejo de plantas daninhas e hoje a gente começa a conversar sobre a colonização, reprodução, disseminação e também sobre o estabelecimento de plantas daninhas. Como que tudo isso acontece, tá? Vamos lá. Em função desses atropelos, em função da pandemia, tudo é muito novo para nós, né? Essa gravação de videoaula também nós não temos nenhuma experiência, não é fácil para nós. Eu prefiro muito mais a nossa interação no dia a dia, mas em função da situação atual, eu vou ter que me esforçar para poder conseguir manter o ânimo e conseguir fazer com que vocês adquiram esse conteúdo da melhor forma possível, tá? Depois a gente vai conversar e a gente tenta melhorar essa forma de conversar sobre o conteúdo, tá bom? Esse slide que eu coloco para vocês é de um professor lá da UFPR, que é o Dr. Arthur Barroso, do qual eu peguei algumas fotos, peguei algumas informações, e eu não conversei com ele, mas acredito que ele não vai se importar, né? Afinal, nós dois somos servidores públicos, então acho que é bem tranquilo. Vamos seguir então. Então, o objetivo nosso é entender sobre a colonização, sobre o estabelecimento e disseminação das plantas daninhas. A importância, o enfoque nosso é na agricultura. As plantas daninhas, então. Nesse processo de colonização, as plantas que ocorrem em seu local de origem, elas são denominadas plantas autóctones, tá? Já as plantas que ocorrem em outros locais, além do seu local de origem, o local de origem é onde elas são nativas, são denominadas plantas alóctones. Para que uma planta torne-se alóctone, ela deve passar por um processo de introdução ou invasão. Esse processo de introdução, o termo introdução está ligado à atividade direta do homem, tá? Então, quando o homem leva as estruturas reprodutivas das plantas daninhas intencionalmente para uma área, a gente chama de introdução. Já quando acontece essa introdução, ou melhor, quando acontece o transporte das estruturas reprodutivas das plantas daninhas de uma área onde ela é nativa para uma outra área, e pode ser que o homem faça também isso, mas não é de uma forma consciente, a gente chama de invasão. Esse é o termo técnico, tá? Então, invasão pode ser feita também pelo ser humano, mas é quando ela ocorre naturalmente. Então, pode ser uma dispersão involuntária, entendido? Depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. A colonização de novas áreas, então, por meio de introdução ou invasão, ela vai depender de alguns fatores ambientais, que a gente chama de filtros ambientais, filtros abióticos e fatores específicos também de cada espécie de planta, tá bom? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, o processo de introdução, comentado, não ocorre. O processo de introdução ocorre por ação direta do homem, a intencionalidade. Já esse processo chamado de invasão, ele ocorre naturalmente, onde o homem pode participar também desse processo como um agente dispersor, mas não é algo voluntariado. Vamos lá. A colonização de novas áreas, para que uma planta obtenha sucesso, esse sucesso vai ser dependente de alguns fatores ambientais, filtros ambientais, bióticos ou abióticos, e fatores específicos de cada espécie de planta, a capacidade de adaptação que cada espécie de planta vai ter na interação com o ambiente onde vai estar os agentes bióticos e abióticos. Vamos ver quais são as etapas no processo de colonização de novas áreas. A primeira etapa é a imigração, chamadas de plantas imigrantes. É onde as estruturas de disseminação são introduzidas ou dispersas e essas plantas nessa nova área, elas terão que superar filtros ambientais para se estabelecer.
Então, na imigração, disseminos das plantas são introduzidos ou dispersos naturalmente, né? Eles invadem a área, porém não se sabe se essas plantas serão capazes de superar os filtros ambientais. Já a segunda etapa é a invasão. Na invasão, as primeiras gerações de plantas superam os filtros ambientais e conseguem se reproduzir. A terceira etapa é conhecida como naturalização. Na naturalização, as plantas naturalizadas, a população da planta invasora se torna persistente por ter se adaptado ao ambiente. Consegue se reproduzir e ela se torna naturalizada também por não ter inimigos naturais eficientes no seu controle. Então tá aí, naturalização, população da planta invasora persistente, adaptada ao ambiente, consegue se reproduzir bastante e não tem inimigos naturais eficientes no seu controle. Já a quarta etapa, que é a da infestação, plantas infestantes, a população já estabelecida se prolifera rápida e intensamente e se espalha colonizando toda a área. Ok? As plantas infestantes podem causar impactos ambientais ou econômicos e assim elas recebem então a denominação de plantas daninhas em função daquele contexto da indesejabilidade que a gente já conversou. Então muitas vezes não se distingue facilmente plantas imigrantes, invasoras e naturalizadas, de modo que são consideradas todas plantas invasoras. E quando elas causam indesejabilidade, também são chamadas de plantas daninhas. Reprodução. Na reprodução, eu tenho algumas formas com que essa planta ela se reproduz. Sementes. Sementes é o resultado da reprodução sexuada. Eu tenho um óvulo maduro e já fecundado. Os diásporos. Diásporos são unidades de dispersão que comportam uma semente mais um tecido adicional que auxilia a sua dispersão. Propágulos, estrutura de reprodução vegetativa assexuada, então, é uma reprodução assexuada, vai sair uma planta clone dali. Dissemínulos, quando a gente usa o termo dissemínulos, a gente está fazendo referência a estruturas reprodutivas sexuadas e vegetativas. Sementes, bulbos, rizomas e estolões. Então é importante a gente conhecer todas essas formas de reprodução das plantas daninhas para que a gente consiga pensar melhores formas de manejo, ok? Então a gente conhece as formas de reprodução, conhece as plantas daninhas, a biologia da planta daninha e entende que conforme cada espécie, a espécie predominante, a espécie alvo da minha área, eu vou adotar uma forma de manejo diferenciada, de uma forma a atrapalhar o desenvolvimento dessa planta daninha e ganhar vantagens competitivas para a minha cultura. Então, na reprodução sexuada, algumas plantas daninhas elas vão se reproduzir apenas por meio sexuado. Coloquei alguns exemplos aqui: o azevém, a buva, o picão preto, o caruru. A maioria das plantas daninhas são autógamas, elas são hermafroditas. Parte dessas plantas daninhas é alógama, então depende de agentes polinizadores. A polinização é esse processo de transferência de células reprodutivas masculinas por meio dos grãos de pólen que estão localizados nas anteras para o receptor feminino, denominado estigma. Para que a planta daninha tenha maior sucesso na colonização das áreas, é importante que não possua agentes de polinização específicos e que seja facilmente polinizada pelo vento. Os principais agentes polinizadores de plantas daninhas e o respectivo tipo de polinização são o vento, a anemofilia, insetos diversos, entomofilia, as aves diversas, ornitofilia, água. Então vamos lá, voltando. Os principais agentes polinizadores de plantas daninhas são o vento, chamado anemofilia, insetos diversos, entomofilia,
aves diversas, ornitofilia, água, hidrofilia, morcegos, quiropterofilia e o próprio ser humano, antropofilia. Existem outros ainda dispersores. Na reprodução assexuada, as plantas daninhas têm algumas estratégias. Não há fusão de gametas masculinos e femininos nesse caso. Reprodução assexuada, propagação assexuada, as plantas daninhas que nascerem dessa propagação, elas são clones, elas vão ter a mesma constituição genética das plantas matrizes. Entendido? Uma forma de reprodução importante é a apomixia, que é a produção de sementes sem fecundação dos óvulos. Então, isso acontece em algumas plantas e as plantas daninhas, algumas espécies de plantas daninhas também têm esse comportamento. Tem a multiplicação vegetativa, onde acontece a germinação de gemas ou enraizamento de estruturas de propagação, propágulos, como bulbos, tubérculos, rizomas e estolões. Essa multiplicação vegetativa e a apomixia ela é muito importante para algumas plantas daninhas de difícil controle. A gente já vai ver. Então, na reprodução assexuada, eu também tenho a brotação. Algumas plantas daninhas elas podem simplesmente brotar de gemas presentes nas raízes, nos caules e nas folhas. A fragmentação, onde algumas plantas daninhas podem ainda brotar de gemas presentes em estruturas fragmentadas, como raízes, caules e folhas. Então, eu preciso conhecer todas essas formas de reprodução assexuada, estudar a biologia da minha espécie de planta daninha e entender quais são as estratégias que essa planta daninha utiliza para se reproduzir. De uma forma que, ao fazer o manejo dela, eu tenho que reduzir ao máximo a propagação dessa planta daninha. Então, se é uma planta daninha que a fragmentação que tem na sua biologia, a reprodução por fragmentação, fragmentar essa planta daninha não vai ser uma boa estratégia, entendido? Reprodução assexuada, a gente vai desenvolver na aula um pouco direto aqui, tá? Até porque é difícil sem ter a interação dos alunos, sem ter o aluno para estar olhando no olho. Depois a gente conversa mais no grupo de interação, ok? Então, estruturas propagativas, vamos conhecer. Estolão. Estolão é uma estrutura propagativa que tem lá na grama seda, Sinodon dáctil, que a gente viu que é uma planta daninha muito agressiva. O estolão, o caule, é desenvolvido formando raízes adventícias e parte aérea na região dos nós. Então, comentei com vocês que cada pedacinho dessa planta daninha, ao ser fragmentada, ela tem a capacidade de enraizar e formar uma nova planta. Então, é uma planta de difícil controle por conta dessa alta capacidade de se multiplicar através dos estolões. Outras plantas importantes, rizoma. Rizoma é uma estrutura onde caules subterrâneos que produzem raízes adventícias e parte aérea. Então, o rizoma também está presente em algumas plantas daninhas. Um exemplo que está aqui na foto, eu peguei lá do professor, é o sorgo alepense. Também tem essa multiplicação por rizoma, é uma estrutura propagativa, né? Ela é uma reprodução assexuada. Então, algumas poáceas possuem essa característica. A propagação por meio do tubérculo, então, a porção terminal de um rizoma com reservas e gemas. No caso dos ciperos rotundos, né, a tiririca, o gênero ciperos, possui essa propagação por tubérculos. É uma propagação bem conhecida, o pessoal até costuma falar, né, que se você quer controlar a planta, controlar a tiririca, você precisa eliminar os tubérculos também. Então, a tiririca é uma planta que a gente precisa conhecer muito bem a biologia dela para desenvolver a estratégia de manejo na área. Determinados manejos, e acontece muito na olericultura, não são efetivos em função dos tubérculos que essa planta possui. Além dos tubérculos, ela também possui a
propagação por sementes, ok? Os bulbos, então, algumas plantas daninhas, que é o caso do gênero Oxalis, a espécie Oxalis latifolia, o trevo, possuem gemas subterrâneas modificadas, consistindo de caule e folhas. Então, quando tiverem oportunidade, dê uma olhada no trevo, vocês vão encontrar na base dele essas gemas subterrâneas, são os bulbos ali. A partir desses bulbos a planta consegue se propagar, e o trevo é uma espécie que se propaga amplamente, né? É uma espécie de grande importância nos gramados e outras condições além da área de agricultura, na área urbana também. Na reprodução assexuada, eu tenho a rebrota de caules, é o caso da guanchuma. Então, as guanchumas, do gênero Coniza, elas têm essa característica de propagação também por rebrota de caules. O caule ele volta a brotar. Também tem um somatório de mecanismos, é o caso da tiririca. Eu comentei anteriormente, a tiririca ela pode estar se reproduzindo então por meio dos tubérculos, por meio das sementes, rizomas e também por bulbos basais. Então isso faz da tiririca uma planta daninha extremamente agressiva e é uma das principais espécies no mundo em termos de importância, em termos de dano econômico que essa espécie traz para a agricultura e outras situações além da agricultura. Tá? Existem alguns casos particulares, que é o caso da Trapoeraba Comelina bengalense. Trapoeraba também é uma planta de difícil controle, já existem alguns relatos de resistência, inclusive a alguns herbicidas, e ela possui características de reprodução diversas também. Sementes subterrâneas, localizadas em rizomas, partenocarpia e germinação em nós de ramos. Então, é uma planta que a gente merece bastante atenção durante o manejo, tá? Em relação ao alvo, em relação ao estudo que precisa ter para essa planta, para que a gente não falhe, né, em algum momento de manejo. Para a gente ter uma ideia, então, do potencial dessas estruturas propagativas, tanto as estruturas sexuadas e assexuadas. No caso da Coniza, a buva, ela produz mais de 200 mil sementes por planta. No caso dos ciperos, a nossa tiririca, o gênero da tiririca, mais de 4 toneladas de rizomas e tubérculos por hectare em 20 centímetros de solo. Alguns estudos estão indicando nessa faixa. Tem uma tabelinha aqui, então, essa tabela 2, que mostra o número de sementes produzidas por planta e o número de sementes por quilograma de algumas espécies de plantas daninhas. É uma adaptação de Zindal, de 99. Aqui o nome da planta daninha, o capim-arroz, aqui o nome científico e o número de sementes por planta e o número de sementes por quilo, tá? Por quilo que é produzido. Então, por planta, capim-arroz, cerca de 7.160 sementes por planta e cerca de, aqui está, 1.070.000 sementes por quilo de sementes. Então, é uma quantidade de semente por quilo e uma quantidade de semente por planta muito elevada. Outro caso, a Maria Pretinha Solano, gênero, uma família Solanaceae. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, a importância de conhecer as famílias das plantas daninhas e entender que essas famílias estão relacionadas às famílias de algumas culturas de grande importância. Nesse caso, a família Solanaceae, o tomate, a batata, o pimentão. Maria Pretinha, 8.460 sementes, então um número muito elevado, né? Pequeno pódio. Aqui o caso do caruru, uma espécie de extrema importância a nível mundial também, Amaranthus retroflexo. Essa espécie, a gente pode estar falando do Amaranthus, o gênero Amaranthus também.
né, com cerca de 117 mil sementes por planta. Alguns autores colocam até um pouco mais. O caso da Beldroega, Portulaca oleracea, um volume muito grande aqui de sementes por quilograma, em torno de 10.476.000 sementes por quilograma, tá? O número de sementes. Aveia brava, Aviana sterilis, capim carrapicho, Cenchrus equinatus, uma praga importante, muito importante nos gramados, né? A guanchuma também é outra espécie de extrema importância, todas elas que estão aqui são muito importantes na agricultura, que é do gênero Sida. Aqui com um volume um pouco menor de sementes por planta e um grande volume também de sementes por quilograma. Depois a gente vai entender o que acontece com esse volume grande de sementes que é produzido, entender que algumas têm, a maioria delas, germinação desuniforme e processos complexos de dormência, o que faz o controle dessas plantas daninhas mais difícil. Então, disseminação de plantas daninhas. Essa disseminação pode ser feita por estruturas seminíferas, no caso da propagação sexual, e por estruturas vegetativas, propagação assexuada, então, ok? Plantas clones. Por meios inerentes à planta-mãe, autocoria, e por agentes de dispersão, a alocoria. Quando a gente está falando de meios inerentes à planta-mãe, a autocoria, a gente está falando basicamente de propagação sexuada, tá? A planta-mãe ela não consegue fazer essa dispersão de estruturas vegetativas. Então, no caso da disseminação de plantas daninhas por propagação vegetativa, a alocoria, ela depende do agente dispersor para poder estar levando essas estruturas reprodutivas para outras áreas. Então, a autocoria é uma disseminação que é mais limitada. A área de abrangência da autocoria, alguns estudos indicam que é mais limitada, uma área menor, e aquelas que conseguem se disseminar numa área um pouco maior são algumas exceções de plantas que têm frutos deiscentes com propulsão mecânica. Tem aquela explosão, né, deiscência explosiva. No caso do leiteiro, tem a propulsão de 2 a 5 metros aqui. Então está aqui a foto do leiteiro, Euphorbia heterófila, é uma planta de extrema importância também na agricultura. Ok? Eu gostaria que vocês fossem olhando as fotos, vou passar algumas, e tentem sempre memorizando os nomes comuns e o nome da espécie, do gênero. Isso é importante na formação de vocês como profissional. Vamos ver então um pouco sobre a disseminação por alocoria. O vento é uma das principais formas de disseminação para algumas espécies. Quando essa disseminação acontece pelo vento, é chamada de anemocoria. É uma disseminação importante para diásporos dotados de pelos. Então, aquela espécie que é muito comum nas áreas tanto urbanas quanto rurais, Emilia sonchifolia, que é a falsa serralha, aquela que produz as sementes, né, com aquelas estruturas que favorecem o vento arrastá-las. Eu vou mostrar uma foto delas. Sonchos oleracus, que seria a serralha propriamente, e o gênero Coniza, bufa, entre outros, utilizam a anemocoria como uma importante forma de disseminação. Sementes ou diásporos pequenos e leves também são beneficiadas pela disseminação por anemocoria, o caso do amaranthus, o caruru e a Portulaca oleracea, Beldroega, que a gente já comentou um pouco antes sobre a quantidade de sementes que elas conseguem produzir. Então está aqui a foto da Sonchus oleracus, uma foto que eu tirei lá da internet, tá? Não sei bem quem é o dono dos créditos dessa foto, mas foi lá, botei o site aqui, Wikipedia, espero que não dê problema para nós.
Tá aqui outras fotos da Emilia sonchifolia, que é a falsa serralha. Então é uma planta bem comum que ela tem essas estruturas aqui que facilitam com que o vento carregue essas sementes e a dispersão é muito grande dessa planta. Então ela produz muitas sementes por planta e a estrutura que as sementes possuem facilitam a dispersão em grandes áreas. Aqui o caso da conisa, essa plantinha aqui é a buva. Então, o nome comum de buva, ela também tem estruturas aqui na semente que facilitam a dispersão por anemocoria. O caso do amaranthus também são sementes muito miúdas em grandes quantidades que também são favorecidas na disseminação pelo vento. Ok? Na disseminação por alocoria, algumas plantas daninhas também são beneficiadas. Entendam bem que uma planta daninha que é beneficiada por anemocoria, não necessariamente ela vai ter excluída outras formas de disseminação, entendido? Então, algumas plantas daninhas podem ser disseminadas por diversas formas, não só por uma forma. Água, então. Água é disseminação por hidrocoria. Então, a gente comentou um pouco em sala quando acontece chuvas torrenciais, acontecem enchentes, acontece que sementes de muitas plantas daninhas podem invadir talhões que não tinham aquelas plantas daninhas e essa planta daninha começa então a contaminar, a infestar novos talhões. Por isso é super importante esse cuidado. A prevenção é sempre melhor do que depois tentar remediar. Então, a hidrocoria é importante para estruturas reprodutivas secas, principalmente. Estruturas que são secas e leves e menos densas que a água. Ou seja, para que a água consiga carregar essas sementes, elas têm que ser mais leves. E, geralmente elas são secas, estão com a umidade menor também. Então, a hidrocoria é uma forma de disseminação de plantas daninhas muito importante também para muitas espécies. Tem a disseminação por animais, que é chamada de zoocoria. E essa zoocoria ela pode ser dividida ainda em epizocoria. Epizocoria, epi significa externo, né? A camada de fora. Quando a estrutura reprodutiva é carregada externamente ao corpo do animal. Então a gente conhece algumas plantas daninhas, os carrapichos, os chamados arranha-gatos. Eles têm estruturas desenvolvidas ao longo da evolução da espécie que se aderem tanto nos animais selvagens, animais domésticos, como no próprio homem, e isso facilita a disseminação deles para outros talhões da área produtiva. Então, epizocoria, entendido? Depois vai ter 3 slides aqui com fotos de espécies que se utilizam desse meio. Tem a endozocoria, que é quando a estrutura reprodutiva é carregada internamente ao corpo do animal. Então, algumas plantas daninhas elas são disseminadas, a alocoria acontece por animais e alguns animais podem disseminar por epizocoria, lado de externo do animal, ou por endozoocoria, aqueles animais que então se alimentam da planta, geralmente são espécies que têm frutos atrativos aos animais, eles se alimentam, depois esse animal se desloca e ele coloca para fora, né, através das fezes, as sementes dessas plantas. Elas conseguem sobreviver à passagem pelo trato intestinal da planta. Vamos ver algumas fotos aqui então. A espécie Bidens, uma das principais plantas daninhas também a nível mundial, conhecida como picão preto, o gênero Bidens no caso. Eu peguei algumas fotos aqui do Google, só para vocês lembrarem. Então, é uma planta daninha muito comum. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada oportunamente ao redor da casa, nas áreas que vocês têm próximo. Deem uma olhada na espécie Bidens, então, picão preto. E essas estruturas aqui,
que estão ligados à semente permitem a adesão tanto no homem quanto em animais, na pele de animais, na roupa do ser humano, e é uma disseminação muito eficiente, uma forma da planta atingir novos locais. No caso dos Cenchrus equinatus, capim carrapicho, também é esse capim cujas sementes se aderem fortemente às roupas, aos animais. Então o gado está pastando, ele carrega isso no corpo e isso facilita muito a disseminação. Então são espécies de plantas daninhas muito importantes que eu preciso que vocês também memorizem, conheçam essas plantas. Um outro exemplo é o Acantospermum hispidum, que é o carrapicho de carneiro. O carrapicho de carneiro também é uma planta daninha importante, segue os mesmos princípios, epizoocoria, entendido? E aqui no caso de endozoocoria, observem como muda, né, o padrão de sementes. No caso da endozoocoria, um dos nossos melhores exemplos é o melão de São Caetano. Melão de São Caetano, então, tem frutos, colorações atrativas, e com isso ele consegue atrair animais para se alimentarem dele, e esses animais depois vão dispersar essas sementes. Essa espécie, Malmocardia carantia, ela é uma espécie que tem uma relativa importância, né, uma boa importância para algumas culturas, onde ela se associa, é uma espécie trepadeira, que atua em cima de algumas culturas. Dependendo da infestação que ela está, ela se torna muito problemática, pode atrapalhar, dificultar, né, as práticas de colheita, diminuir a eficiência nesse processo de colheita, e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, outro exemplo também é o Paspalum notatum, grama batatais. Então, essa grama batatais, muito comum nas áreas, os animais se alimentam dela também e depois fazem a disseminação. Vamos falar um pouco aqui do banco de disseminulos, tá? O banco de sementes. Nas literaturas, principalmente as mais antigas, banco de sementes, o termo mais conhecido é banco de sementes. Atualmente, e no livro que a gente trabalha, o autor trabalha como banco de disseminulos, tá? Entendendo que o termo sementes ele restringe muito a estruturas de propagação sexual. Já os disseminulos você engloba as estruturas de propagação sexual e as estruturas de propagação vegetativa. Então o termo banco de disseminulos também me soa mais adequado. O que a gente entende? Aqui tem um conceito extraído de Camona, 92. Banco de sementes, ou banco de disseminulos propriamente, é um montante de sementes e outras estruturas de propagação presentes no solo ou em restos vegetais. Então, quando as plantas daninhas elas infestam uma área e ficam ali produzindo as suas estruturas reprodutivas, sejam sexuais ou assexuais, isso vai criando esse banco de sementes, esse banco de disseminulos. Quanto mais tempo essas áreas, esses talhões ficam sem ser manejados, ficam por conta das plantas daninhas, maior vai ser esse banco de disseminulos, ou seja, o número, a quantidade de disseminulos nessa área vai ser maior quanto mais tempo esse talhão fica sem ser manejado. Vamos entender um pouco mais. O banco de disseminulos pode ser transitório, quando ele é constituído por disseminulos viáveis por menos de um ano. Então, aquele disseminulo que tem uma duração inferior a um ano, ele faz parte do banco de disseminulos transitório. E ele pode ser persistente, o que acontece na maioria dos casos, em função dos processos de germinação desuniforme, dormência e a própria duração da semente, viabilidade dessa semente como uma característica de agressividade que ela possui. Então a gente tem um banco persistente de sementes muito elevado também nos nossos solos.
constituído então por disseminos que não germinam no primeiro ano e que permanecem viáveis por mais de um ano. Então, em função dessas características que a gente ainda vai falar sobre dormência, sobre características fisiológicas das sementes das plantas daninhas, é que a gente tem um banco de disseminos persistente e uma grande quantidade de sementes de diversas espécies e com algumas que se concentram mais em função da particularidade da adaptação àquele ambiente, né? Então, quando a gente fala de densidade e composição do banco de disseminos, 70 a 90% dos disseminos do banco eles são compostos por uma parcela muito pequena de espécies. Então, são aquelas espécies que estão mais adaptadas àquele ambiente e que mais produzem disseminos. Então, são espécies extremamente agressivas e adaptadas às condições edafoclimáticas daquele talhão, daquele ambiente, entendido? Toleram o manejo aplicado à área. Quando o manejo ele se torna repetitivo, ao invés de eu fazer um manejo integrado, utilizando um somatório de tecnologias, formas de controle, eu faço um manejo repetitivo, algumas plantas daninhas elas tendem a se adaptar àquela forma de manejo e elas vão predominar naquela área. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu for fazer o meu manejo e escolher que eu só vou fazer roçada, não vou mais utilizar herbicida, não vou utilizar mais capina, não vou utilizar outras formas de manejo, certamente algumas plantas daninhas vão prevalecer naquela área, porque elas se adaptam muito bem com esse tipo de manejo que você está propondo. Ok? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre a importância de integrar manejos distintos para o controle de plantas daninhas. Então, essas plantas que toleram o manejo aplicado na área, geralmente são espécies extremamente agressivas e adaptadas à condição edafoclimática do talhão. Elas representam de 70 a 90% dos disseminos do banco dessa área. Então, o banco de disseminos refere-se ao balanço, essa densidade e composição do banco de disseminos, na verdade, refere-se ao balanço dos processos de entrada, que são chamados de processos de depósito, e saída. Entrada de sementes, entrada de disseminos e saída, processo de retirada de estruturas de reprodução do solo. Então, lá no meu solo eu vou ter uma quantidade de sementes, uma quantidade de estruturas reprodutivas entrando, sendo produzida todo ano, e uma quantidade de sementes que pode estar saindo ou que pode estar perdendo a viabilidade, e aí a gente considera como uma saída, né? Então, um processo de entrada e processo de saída de estrutura de reprodução do solo. O balanço entre processos determina, então, a densidade do banco de disseminos. Esse balanço entre entrada e saída vai me dar a densidade que o meu talhão tem de infestação de plantas daninhas. Qual que é a tendência? A tendência é que o banco de disseminos das plantas daninhas seja muito denso e que os talhões que não forem bem manejados, esse banco de disseminos vai aumentar e certamente o manejo vai se tornar cada vez mais difícil. Então, aquela história que eu contei para vocês sobre a gente ter uma área que está parada há muito tempo e agora a gente vai voltar a fazer o manejo nela. Nesse primeiro momento de manejo, a gente chega a falar que é um momento que os primeiros cultivos a gente vai amansar as plantas daninhas, a gente vai estar amansando, porque vai ficar melhor de manejar essas plantas daninhas depois. Esse primeiro momento é bem difícil em função da quantidade do banco de disseminos, né? Da elevada pressão de plantas daninhas que eu tenho naquela área. Então eu preciso ir reduzindo esse banco de disseminos com as minhas práticas de manejo, bem pensadas e colocadas de modo bem inteligente. Então o manejo das plantas daninhas visa reduzir a densidade
dos bancos de disseminos. Então, um dos objetivos de fazer um manejo de plantas daninhas de forma correta, além de beneficiar a minha cultura, que é o nosso foco principal, é reduzir a densidade do banco de disseminos. E com o manejo correto, a tendência é que eu tenha menor pressão de plantas daninhas nascendo ali, tá? Logicamente que sempre eu vou ter plantas daninhas em função das características de agressividade que elas possuem. Então, pessoal, vamos rapidinho voltar aqui e dar uma revisada rápida sobre o que a gente conversou. Vou lembrar que esse material a gente está trabalhando em função da pandemia do coronavírus e que a gente vai ter que fazer boas discussões ali no grupo de WhatsApp sobre o manejo de plantas daninhas. A gente vai, assim que voltar às aulas presenciais, a gente vai fazer uma boa revisão e a gente vai discutir qualquer detalhe que ficou passando, tá? A nossa aula aqui, como atividade remota, não é algo que estava previsto. A gente não tem estrutura boa para fazer uma aula em atividade remota e também não temos experiência, bom treinamento para fazer isso. Então a gente vai trabalhar da melhor forma possível, associando o grupo para tirar de dúvida, os áudios ali, os slides que eu vou disponibilizar e colocando também essas aulas à disposição. Então a gente viu nessa aula sobre a colonização de novas áreas, que pode ser feita plantas do seu local de origem, plantas autóctones, plantas que ocupam outros locais, plantas alóctones, que para que uma planta se torne alóctone, ela deve passar pelo processo de introdução ou invasão. Introdução quando há intencionalidade, invasão quando ocorre naturalmente. A colonização depende de fatores ambientais, fatores específicos. A gente viu algumas etapas, né? Imigração, plantas invasoras, depois naturalização, infestação. Depois a gente entendeu um pouco sobre as formas de reprodução das plantas daninhas, sementes, diásporos, propágulos, semínulos. Que essas plantas daninhas, muitas delas se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Então, deu alguns exemplos de reprodução sexuada. A maioria das plantas daninhas são autógamas, ou seja, elas conseguem se autofecundar. Algumas delas são alógamas, a gente viu, elas dependem de agentes polinizadores. A polinização a gente viu que pode acontecer os principais agentes polinizadores, como o vento, insetos, as aves, a própria água, morcego, ser humano. Alguns casos de reprodução assexuada por apomixia, multiplicação vegetativa, brotação, fragmentação. Alguns exemplos aqui do estolão, rizoma, tubérculo, bulbos, a rebrota de caules. Somatório de mecanismos também é muito comum, é uma característica de agressividade de algumas plantas daninhas. Alguns casos particulares, que são algumas plantas muito agressivas, que somam vários mecanismos de reprodução. As plantas daninhas produzem inúmeras sementes, quantidade de sementes por planta. A gente viu também sobre os meios de disseminação das plantas daninhas, por autocoria, por alocoria, alguns agentes de dispersão, né? Alocoria por anemocoria, no caso de algumas espécies. A disseminação por hidrocoria, zoocoria, onde a gente dividiu epizocoria, endozocoria. A gente conheceu algumas espécies também de grande importância na agricultura. E depois a gente falou um pouco sobre o banco de disseminos, o chamado banco de sementes. O que é esse banco de semente? A classificação em transitória e persistente. E a gente vai entender um pouco também sobre a densidade e composição, entender o que é um processo de entrada e saída, que a maior parte dos disseminos pertence a poucas espécies que predominam naquela área e estão muito adaptadas ao manejo naquela área. Entendido? Depois a gente vai entender um pouco mais, então, sobre esse banco de semente. Nós vamos, nas próximas aulas, falar, então, um pouco mais sobre a classificação das plantas daninhas, entender como se classificam, as diversas formas de classificar essas plantas daninhas.
e também a gente vai conversar um pouco sobre a fisiologia das plantas daninhas, principalmente no tocante à dormência e à germinação desuniforme dessas plantas daninhas, ok? Até a próxima, a gente vai conversando e tirando as dúvidas. Um abraço a todos, então.